As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. O município de Mação assinou, ao abrigo do regime de incentivos à fixação de médicos, o contrato com uma nova médica para exercer funções no Centro de Saúde de Mação. A nova clínica vai receber, para além do vencimento, um incentivo financeiro de até 2.500 euros mensais. Vasco Estrela, o presidente do município, voltou a referir que Mação continua a ter apenas uma única médica de família, sendo que a nova clínica vem assim reforçar a assistência na saúde no concelho. Temos 3 médicas, temos a médica que já cá está há muitos anos, que continua, ainda não se aposentou, e temos 2 médicas que estão ao abrigo do regime de incentivos que a Câmara lançou e, portanto, que são a razão para aqui estar, são realmente esses incentivos, obviamente, e também porque querem aqui estar, mas o incentivo foi determinante. Foi o que fez a diferença de uma médica vir do Brasil para cá trabalhar e desta médica com quem assinamos o contrato vir de Braga para Mação. Que era preciso reforço, até porque estas 2 médicas não são médicas de família, são médicas que atendem em regime contínuo, portanto não podem ter ficheiro por causa da especialidade que têm, e portanto neste momento só temos um médico de família no Concelho de Mação. Estes são médicos que estão aqui, cumprem as 40 horas de trabalho, mas em regime de consultas marcadas, portanto uma pessoa pode lá ir hoje ser atendido por uma médica, passa umas análises, imaginar, e daqui a uma semana vai lá mostrar, e é outra médica que já está, não há aquele acompanhamento do médico de família no sentido tradicional. Mas o importante é que as pessoas, enfim, neste momento tenham resposta, também com as consultas de recurso, atendimento complementar aos fins de semana e feriados. Centralizado no Centro de Saúde de Mação, cuidados de enfermagem nas outras extensões, e também aproveito para transmitir que também durante o próximo mês iremos lançar o concurso para a reabilitação integral de unidade de saúde, do Sistema de Saúde de cardíacos, uma obra financiada pelo PRR no valor de cerca de 500 mil euros. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, voltou a alertar para uma prática criminosa que tem vindo a surgir com frequência nos parques de estacionamento de superfícies comerciais, postos de abastecimento e demais parqueamentos. Os burlões acusam injustamente o outro condutor de provocar danos na viatura durante as manobras de estacionamento, pressionam e tentam intimidar as vítimas, exigindo dinheiro para cobrir os supostos danos. Quando confrontados com a possibilidade da intervenção da polícia, apressam-se a aceitar qualquer quantia monetária para encerrar a situação. A GNR aconselha a que as vítimas não cedam à pressão e não efetuem nenhum pagamento aos burlões. Entrar imediato em contacto com a Guarda Nacional Republicana através do número de emergência 112, anotar ainda todos os dados relevantes da viatura dos suspeitos, incluindo matrícula, marca, modelo e cor, para auxiliar na investigação. A GNR recorda que a colaboração de todos é fundamental para combater este tipo de crime. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara de Tomar está a projetar uma loja do cidadão para o Palácio de Alvaiazer. Os pormenores com o António Feliciano. Face aos constrangimentos que têm ocorrido durante os últimos meses em torno dos serviços prestados na Conservatória, a Câmara de Tomar tem em mente avançar para uma loja do cidadão, espaço que disponibiliza atendimento na segurança social, finanças e registros, a exemplo de entidades públicas, mas que também pode abranger serviços de prestadores privados, como correios ou eletricidade, entre outros. Para já, refira-se, esta é apenas uma ideia com pernas para andar. Em recente reunião entre o Executivo, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia navantina, apontou nesse sentido, centrando atenções no Palácio de Alvaiazer, naquela que seria a recuperação da parte do edifício que se encontra degradada. O imóvel, situado na proximidade da Várzea Grande, é propriedade do Estado, pelo que, primeiro do que tudo, a questão da posse deve ser ultrapassada. Nós temos vindo a considerar que, ao contrário daquilo que se calhar até há alguns anos era razoável, porque isso traria ónus para a nossa cidade, se calhar nos tempos que correm ou já há algum tempo, se calhar começa a fazer sentido trabalharmos no sentido de vir a ter uma loja do cidadão e onde pudéssemos concentrar alguns destes serviços do Estado. Tem muitos destes serviços que podem ser concentrados numa loja do cidadão, estou a falar da segurança social, do registro civil, outros que até não existem propriamente na cidade. Hoje, portanto, isso não teria dificilmente teria esse efeito, porque na verdade esses serviços já estão muito diminutos e, portanto, se calhar começa a fazer sentido. E, portanto, nós temos, devo dizer, até já um espaço pensado, tem estado a ser trabalhado no sentido dele passar para a posse do município. Houve até alguns trabalhos recentes na libertação desse espaço por parte de alguma utilização indevida que estava a ter.
Estou a falar do que resta do Palácio de Alveiazer, portanto a parte que está devoluta há décadas. Nós temos estado em conversações com a Estamo, que é a entidade que gere, portanto, o património do Estado, para, ao abrigo de uma lei que saiu aqui há 3 ou 4 anos, podermos ficar na posse desse edifício, ou do que sobra do edifício. Ele tem área suficiente para podermos efetivamente começar a trabalhar num projeto e nessa ideia. A par com isso, o atual Governo também anunciou que haveria investimento nesta área, portanto, na criação de novas lojas e espaços do cidadão e, portanto, entendemos que podem estar reunidas as condições para podermos trabalhar nisso. Agora, como é óbvio, isto não é uma coisa para amanhã. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Ferreira do Zezer determinou um conjunto significativo de apoios no âmbito da educação, tendo em consideração o ano letivo 2024-2025. Desta forma, no que diz respeito ao patamar pré-escolar, haverá gratuidade do transporte dos alunos que frequentem os centros escolares do concelho e que residam na mencionada área territorial. Para além disso, as refeições escolares serão gratuitas. Será ainda atribuído um apoio financeiro anual no valor de 2,50 € por cada aluno que frequenta as salas do primeiro ciclo do ensino básico e do ensino pré-escolar do agrupamento de escolas de Ferreira do Zezer ou na Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zezer para a aquisição de material didático e de desgaste. A Câmara irá também pagar a totalidade dos cadernos de atividades de todos os alunos que frequentem e se inscrevam no agrupamento de escolas de Ferreira do Zezer. Haverá apoio financeiro para a aquisição de material escolar no valor de 16 €, para além da comparticipação em 100% do custo do acesso à escola virtual para todos os alunos, uma medida que também se estende ao segundo e terceiro ciclo. Ainda para este patamar de ensino, o município comparticipa em 50% do valor dos cadernos de atividades de todos os alunos que frequentem ou se inscrevam no agrupamento de escolas de Ferreira do Zezer, assegurando condições para o transporte escolar dos que frequentam os estabelecimentos de ensino no concelho e que não contrariem as normas do Ministério da Educação no que diz respeito ao processo de encaminhamento de matrícula. Quanto ao ensino secundário, a Câmara também irá comparticipar por inteiro o custo do acesso à escola virtual, assim como continuará a assumir o pagamento de uma comparticipação financeira de 50% do valor dos cadernos de atividades de todos os alunos. Rádio Hertz, informação. Na recente visita que efetuou a Constância, a Ministra da Cultura assegurou uma resposta do seu Ministério às intervenções solicitadas pelo município na Igreja Matriz e no cemitério da Vila. Os pormenores com o António Feliciano. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aproveitou a recente presença da Ministra da Cultura no Conselho para chamar a atenção para a necessidade de intervenção na Igreja Matriz e ainda para a ampliação do cemitério da Vila. Dalila Rodrigues esteve então de visita, desde logo ao referido monumento, assim como à Casa Memória de Camões e ao Jardim Horto. A Hertz acompanhou a comitiva e teve a oportunidade para ouvir Sérgio Oliveira, que em relação à Igreja referiu que está em causa a recuperação do telhado e ainda a necessidade de pintura exterior e, para esta requalificação, referiu, é preciso apoio do Ministério da Cultura. Mostramos efetivamente o interior da igreja e o exterior e demos conta que temos na ITI do município uma verba, digamos assim, alocada para a recuperação do telhado da igreja e a pintura exterior da mesma, como eu disse naquela pequena introdução que fiz. Não sei se dará para ir muito além disso e que nesse processo vamos precisar do apoio do Ministério da Cultura a nível de pareceres, de autorizações, porque a igreja é um imóvel classificado e foi desse ponto de vista também que viemos mostrar à Sra. Ministra que estamos empenhados nesse processo e que precisamos da colaboração do Ministério da Cultura desse ponto de vista. Outra das necessidades centra-se no alargamento do cemitério. Sérgio Oliveira advertiu mesmo que não fosse a gestão que tem sido feita pelo município e já não havia lugar para sepultar as pessoas da vila. Tem que se avançar mesmo com o processo de alargamento do cemitério. Portanto, o cemitério neste momento, se não fosse uma gestão muito rigorosa que a Câmara faz a nível das sepulturas e o facto de, se a memória não me falha, desde 2011 não se poder comprar sepulturas no cemitério aqui em Constância, nós neste momento não teríamos lugar para sepultar as pessoas da vila de Constância. Portanto, o processo foi feito em maio de 2023, enviado para a altura para a Direção-Geral do Património Cultural, para desafetar aquela zona da ampliação do cemitério da zona não edificada. Teve que haver aqui uma série de validações de obras que foram feitas ao longo delas. O processo foi todo o mesmo, ou seja, este único processo validava
quer as intervenções que foram feitas quando foi feita a escola primária, em que uma parte do muro está na zona não edificante, quer a ampliação do cemitério 90 ou 91. Portanto, este processo validava essas duas intervenções e dava a autorização para podermos ampliar agora o cemitério, para podermos ter sepulturas disponíveis. Portanto, a garantia que foi dada pela parte do património cultural foi de que até ao final do ano conta que a portaria seja publicada em Diário da República e que Constância no início do próximo ano tenha condições de avançar com o processo para o alargamento do cemitério. Dalila Rodrigues confirmou que a Câmara tem solicitado a intervenção do Ministério tanto na questão da igreja como no cemitério. A governante assegurou que esses pedidos terão resposta positiva. Na verdade, o Sr. Presidente do município, na audiência e, portanto, no Palácio Nacional da Ajuda, teve logo a ocasião de me informar acerca das pretensões, designadamente também do alargamento do cemitério, por ser contíguo a uma zona não edificada, ou não edificante, no caso. E, portanto, veio também o Sr. Presidente do Património Cultural, Dr. João Soalheiro, para que essa resolução seja tão breve quanto possível, por forma a garantirmos a constância, as suas necessidades enquanto comunidade e, portanto, como digo, será feita uma justa homenagem ao conjunto de pedidos, facilitando desde logo os meios, não apenas os disponíveis no Ministério da Cultura, mas também os meios de outros ministérios, porque a ação governativa tem que ser transversal e se um ministério tem mais meios, sem dúvida nenhuma que o Ministério da Cultura é, por natureza, o lugar, o ministério que define as políticas culturais e, portanto, estamos aqui para, de uma forma, numa ação conjunta e em sintonia, mobilizar as várias áreas governativas para que os desígnios culturais se cumpram. ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada. O polígono de tiro da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, vai ser palco para a realização de um conjunto de exercícios de fogos reais de carro de combate. Assim será no dia 3 de setembro, entre as 8 da manhã e as 18 horas. Em nota difundida pelo Exército, é deixado alerta à população no sentido de que irão ser vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou às forças de segurança. Rádio ERTE, a primeira a informar. O município de Abrantes aprovou, na recente reunião do Executivo, os 2 primeiros procedimentos pré-contratuais para o concurso público para a realização das primeiras empreitadas referentes aos mais de 60 novos apartamentos a custos acessíveis que serão edificados no concelho. Os apartamentos a construir resultam do protocolo de cooperação celebrado entre a CIMT, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e a Câmara Municipal de Abrantes. Ele representa um investimento da ordem dos 10 milhões de euros. Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município abrantino, confirmou à ERTE o arranque deste processo, que começa no Centro Histórico de Abrantes e no Tramagal. Lançámos os processos concursais para o início das obras de habitação a custos controlados para o Centro Histórico, para uma parte dos apartamentos que queremos fazer no Centro Histórico de Abrantes, bem como para Tramagal. Estamos em fase final de projetos para Rossio ao sul do Tejo e também para mais alguns apartamentos no Centro Histórico, mas diria que neste momento foram para concurso uma parte substancial já dos apartamentos, dos aproximadamente cerca de 60 apartamentos que queremos fazer no âmbito deste protocolo que existe entre os municípios do Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal e o IRU, e desta forma, obviamente, avançar com este projeto de habitação a custos acessíveis, sobretudo para casais jovens e que respondam a uma necessidade importante para o Concelho de Abrantes e para a região. Em Abrantes representam na ordem dos 10 milhões de euros e agora foram para concurso já uma parte significativa, embora estejamos aqui a terminar os projetos e depois os procedimentos para a abertura de concursos para habitações em Rossio ao sul do Tejo e também aqui no Centro Histórico, que depois vão fechar este grande investimento que estamos a fazer na habitação a custos controlados.
Manuel Jorge Valamatos referiu ainda que o esforço está a ser feito na concretização das habitações previstas para esta fase, que tem de ser concluída até 2026, mas espera que outras fases possam vir a existir, dadas as necessidades de habitação no concelho e na região. Todos nos estamos a esforçar imenso para conseguir concretizar aquilo que tínhamos planeado e que conseguimos protocolar com o IRU. Eu julgo é que depois desta primeira fase, seguramente depois de 2026, teremos novas oportunidades, porque esta questão da habitação, e sobretudo para as nossas regiões, é muito importante para fixarmos os casais jovens, fundamentalmente, e eu julgo que é uma estratégia quer o Governo, quer a Comunidade Europeia, deve continuar a perseguir. Eu julgo que é mais por aí. No entanto, claro, poderão surgir circunstancialmente algumas possibilidades de concretização de mais alguns apartamentos neste ou naquele concelho em função daquilo que consigamos todos fazer. Mas eu acho que aquilo em que estamos todos, aquilo que está muito presente em todos os autarcas do Médio Tejo é conseguirmos fechar este ciclo, conseguir concretizar tudo aquilo que tínhamos desenhado e pensado e protocolado com o IRU, e depois sim, isso é que é importante, é que possam haver outras fases, porque, como digo, não me quero repetir, mas é muito importante a questão da habitação, porque numa primeira perspectiva cria oportunidade, sobretudo aos casais jovens, de se poder fixar, mas depois também ajuda muito a regular e porventura até pelo menos a pôr um bocadinho de gelo naquilo que é os custos das habitações e naquilo que é aquilo que se tem registado, a subida incrível dos preços da habitação e particularmente das rendas. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro. Uma senhora dinamarquesa chamada Karen Blixen escreveu um livro sobre a sua vida em África, que foi a dar o filme África Minha, e também um maravilhoso conto, A Festa de Babette, que também deu em filme e que o Fatias de Cá adaptou para teatro. Babette, uma refugiada francesa da Commune de Paris, em 1871, acolhida numa comunidade nórdica muito asceta na sua religiosidade, onde prazer era sinónimo de pecado, ganha a lotaria e decide oferecer um jantar às pessoas que a acolheram. Renitentes aceitam, mas quando ela vende as compras onde se incluía, que horror, uma tartaruga e pior ainda uma garrafa, a dona da casa pergunta: "O que há nesta garrafa, Babette? Não me diga que é vinho." "Vinho, madame? Isto é um Clos Vougeot de 1846. A dona da casa, que jamais imaginara que os vinhos pudessem ter nomes, ficou reduzida ao silêncio e Babette prosseguiu. Depois, a senhora combina com os outros membros da comunidade. Havemos de guardar silêncio sobre as comidas e as bebidas que nos forem apresentadas. Nada que nos ponham no copo ou no prato, nem que sejam rãs ou caracóis, nos arrancará uma palavra dos lábios. Durante o jantar, aquela humilde gente exulta de prazer gastronómico. E nunca lhes ocorreu que pudessem ter conhecido aquela exaltação por mérito próprio. As vãs ilusões deste mundo tinham-se desfeito como fumo diante dos seus olhos e eles tinham contemplado o universo como ele é. Fora-lhes concedido uma hora de milénio. Pois foi esse tal Clos Vougeot que vi numa espécie de cofre forte envidraçado repartido por meia dúzia de garrafas que andavam entre os 200 e os 370 euros. E aprendi que os vinhos da Borgonha se dividem em 4 categorias. A de excelência chama-se Grand Cru. E o crème de la crème é o Clos Vougeot, que foi criado na Idade Média pelos monges de Cister, os mesmos de Alcobaça, que foram criados por Bernardo de Claraval, o tal que também fez a regra da Ordem dos Templários. Aprendi também que os monges tinham de fazer vinho porque precisavam de ter vinho para a missa. Na altura os fiéis comungavam não só o pedacito de pão, mas também um copo de pinguita. Talvez isso explique porque tinham tanta clientela. Dizem eles na Borgonha que, desde o século XII, o legado de excelência dos seus vinhos, que é hoje património da Unesco, permanece intacto, bebido por papas, príncipes e poderosos e ocupando um lugar privilegiado nas mesas de diamantes esclarecidos no mundo inteiro. Eu, o Clos Vougeot, não o provei,
mas abençoa os bons vinhos portugueses que tanto aprenderam com os franceses e que são bem mais baratos. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.